Júlia Brugneroto Machado da Silva, seu canal de vídeos de Jesus. Olá pessoal do YouTube, o vídeo de hoje vai ser sobre os conselhos de Jesus para a geração Z. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e também deixe seu joinha. Meu nome é Júlia e bora começar o vídeo. Olá pessoal aqui do YouTube. Nosso vídeo de hoje, vocês já sabem, vai ser os conselhos de Jesus para a geração Z, então bora lá. Sobre a pressa em vencer na vida e a saúde mental. A cobrança por sucesso precoce e a comparação constante com a vida dos outros nas redes sociais geram uma ansiedade esmagadora. Está em Marcos 8, 36 ao 37. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse é um versículo muito forte, que nos faz refletir sobre de que adianta a gente ganhar todas essas coisas e acabar esquecendo do mais importante, que é a nossa alma. Uma aplicação para a geração Z. Jesus, ele faz um alerta sobre prioridade. De que adianta acumular status, seguidores, um currículo impecável aos 22 anos e a estética de vida perfeita, se por dentro você está fragmentado e esgotado? O sucesso externo não compensa a perda da paz interior e da identidade. Sobre o vício em dopamina e a hiperconexão. A necessidade de estar sempre online, respondendo a notificações e consumindo vídeos curtos, rouba o tempo de quietude e reflexão. Pessoal, a nossa mente, ela precisa de um tempo para refletir sobre as coisas que aconteceram. E cada vez mais, esse tempo está se tornando algo mais escasso. Por exemplo, quando acontece uma situação ruim com as pessoas, quando elas cometem um erro, ao invés de parar um pouco, de refletir sobre tudo aquilo que aconteceu, reorganizar a mente, elas pegam o celular e ficam ali arrastando, tentando cada vez se preencher e se sentir melhor. O que nós devemos fazer é parar um pouco, slow down. Em inglês significa desacelerar. Nós devemos, às vezes, slow down, desacelerar, para nós refletirmos sobre o que aconteceu e nos tornarmos, assim, pessoas melhores. Está em Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os lugares solitários e orava. Aplicação para a geração Z. Se até Jesus, com a missão de salvar o mundo, precisava dar um log-off. Log-off, pessoal, é quando você pega e você se desconecta da rede social. Você sai. Log-in é quando você entra, quando você cadastra o seu perfil. Log-off é quando você tira o seu perfil. Então, a gente vai tirar o foco nas redes sociais da multidão. Então a gente vai estar, já que é um log-off da multidão, a gente vai tirar o foco da multidão para respirar e se conectar com o Pai. Por que nós achamos que aguentamos ficar 24 horas conectados por dia? O isolamento intencional ou detox digital não é solidão, é preservação mental e espiritual. Se nós queremos passar um tempo com Deus, a gente precisa desconectar. A gente precisa ter os nossos ouvidos aguçados para a voz de Deus. A gente precisa estar diretamente conectado com Ele e não com as pressões externas. Então a gente precisa mutar as outras vozes, a gente precisa silenciar as outras vozes
menos a voz de Deus, que é a voz importante. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo conselho. Esse é sobre o cancelamento e os tribunais da internet. A cultura do cancelamento, ela exige a perfeição e pune o erro com a exclusão permanente, sem espaço para a evolução ou o aprendizado. Está em João 8,7. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pessoal, eu vou querer contextualizar vocês. Os fariseus, eles montaram uma emboscada para Jesus, porque eles queriam saber se ele era realmente o Filho de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma mulher adúltera, que por lei, a condenação dela era ser apedrejada. Então, era a lei de Moisés. Se Jesus dissesse, não apedrejem, não joguem as pedras contra ela, ele estaria indo contra a lei de Moisés e não seria o Messias. E se ele dissesse, não atirem a pedra contra ela, ele não seguiria a lei de Moisés. Mas, se ele dissesse, atirem a pedra contra ela, como que ele seria o Messias? Como que ele seria o Filho de Deus? Se ele não tivesse compaixão daquela mulher, ele não iria ser o Filho de Deus. Então foi uma emboscada. E Jesus, ele disse assim, atire a primeira pedra, aquele que dentre vós está sem pecado. Depois, todos saíram porque todos haviam cometido pecado. E Jesus olhou para ela e disse assim, eu não pequei. Eu poderia jogar a pedra em você, mas você está perdoada. Saia e não peque mais, e não volte a pecar. Então ele perdoou ela, mas também ele cobrou que ela mudasse, que ela tivesse atitude diferente daqui para frente. Deus, ele nos perdoa, mas ele também exige que nós façamos diferentes. Que nós façamos diferentes e mudemos a nossa conduta. Aplicação para a geração Z. Diante do linchamento virtual de alguém, quando alguém está sendo condenado virtualmente, Jesus nos convida a olhar para a tela do nosso próprio celular e lembrar que também falhamos. Então, Jesus, ele quer nos convidar a lembrar que nós também falhamos, que nós não devemos condenar as pessoas, porque se nem Jesus nos condenou, muito menos nós podemos condenar os outros. E lembrar que nós também falhamos. E ele não passa pano para o erro. Passar pano é fingir que não tem nada ali, ignorar. Não. Mas prioriza a restauração da pessoa, em vez da sua destruição pública. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem saber da vida dos outros e quando elas cometem um erro, elas querem ser as primeiras a jogarem as pedras. Pessoal, Jesus, ele não nos convida a ser pessoas assim. Jesus, ele nos convida a perdoar e também entender que nós não viemos nessa terra para julgar ninguém, porque o juiz justo é Deus. Vamos para o próximo. Sobre autenticidade versus a vida de aparências. A geração Z valoriza muito a autenticidade, mas a pressão dos algoritmos muitas vezes força a criação de um personagem. Os algoritmos, pessoal, uns números que eles enviam os vídeos para as pessoas que gostam. Então, o algoritmo sabe do que tu gosta, do que tu assiste e vai enviando vídeos similares. E a pressão, disso de ser uma pessoa cada vez mais perfeita força a criação de um personagem, então de uma coisa que não existe. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Em Mateus 23, 27. O farisaísmo, né, que é dos fariseus moderno, é o feed perfeitamente ditado com uma vida caótica e vazia por trás. Jesus prefere a sua verdade bagunçada do que a sua mentira bem produzida. A cura começa quando deixamos de fingir que está tudo bem. Sobre a eco-ansiedade e o medo do futuro. Sendo a geração que mais relata o medo de amanhã, crises globais, mercado de trabalho, clima, a ansiedade paralisa o presente. Eu não sei que palavra é essa, mas vamos botar que é paralisa o presente. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, em Mateus 6, 34. Jesus não está dizendo para ser irresponsável, mas para focar a energia no que está ao seu alcance hoje. Sofrer por antecipação por cenários que você não pode controlar, apenas drena a força necessária para viver o agora. E esse é o último, pessoal. O vídeo de hoje vai ser mais do que 10 minutos, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com esse vídeo, da mesma maneira que eu estou aprendendo muito fazendo esse vídeo para vocês. Sobre o ativismo de sofá versus o amor real. É fácil defender causas no Twitter ou postar um manifesto nos stories, mas o verdadeiro impacto dá mais trabalho. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, em 1 João 3,18. Ecoando o mandamento de Jesus, em João 13,34. Aplicação para a geração Z. O amor que muda o mundo não é um tweet engajado, é a ação prática. É como você trata o estagiário na sua empresa, o porteiro de seu prédio ou aquela pessoa da sua família que tem opiniões políticas totalmente opostas à sua. O amor real acontece no mundo offline. Pessoal, tá cheio de pessoa famosa que todo mundo acha que são queridos, que são legal, que são isso, que são aquilo. Elas pedem uma comida e o motoboy entrega, elas vão lá e tratam ele mal. Vão lá e dizem, isso daqui tá meio frio. Às vezes o motoboy teve que percorrer caminhos longos para entregar aquela comida para essa pessoa. Às vezes estava um dia frio, ela vai lá e reclama, vai lá e mete a boca, vai falar, nunca mais vou pedir aqui desse restaurante, eu vou abrir uma reclamação no Procon, vou fazer de tudo. Pessoal, isso é uma vida de um amor falso. É amar de palavra, amar por falar. No vídeo eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo, mas na prática não é isso. E pessoal, eu vou fechar aqui. E pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Se inscreva se você gostou e também deixe o seu joinha. Aqui vai estar o meu vídeo mais recente e também o meu perfil para você estar seguindo. E foi isso, pessoal. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.